Ontem aconteceu uma situação bem bizarra que eu quero dividir com vocês e a gente pensar um pouquinho sobre ela, né? Porque a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou uma reportagem que envolvia o Mangabeira Unger, que é um filósofo bastante reconhecido brasileiro pelo mundo e que, segundo a Mônica Bergamo, havia conversado com o Bolsonaro para propor um habeas corpus preventivo para que o Bolsonaro não fosse preso. E na sequência, o Mangabeira Unger negou essa informação, mas a Mônica Bergamo dobrou a aposta e disse: não, aconteceu sim, e isso foi confirmado por outros veículos de imprensa. Eu quero ler para vocês a reportagem inicial aqui, para a gente entender o que foi dito e pensar um pouco sobre essa situação, né? A manchete é da Mônica Bergamo aqui, né? Mangabeira Unger se reúne com Bolsonaro e diz que entrará com habeas corpus no STF contra a prisão. Ele já consultou interlocutores políticos da área jurídica e afirma querer reconciliar o país. O filósofo Roberto Mangabeira Unger pretende entrar com um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para garantir que Jair Bolsonaro não será preso. Mangabeira, que foi ministro de Lula de 2007 a 2009 e apoiou Ciro Gomes em suas campanhas presidenciais, sendo considerado o guru do pedetista, já consultou amigos da área jurídica e políticos sobre a iniciativa. Ele também conversou com autoridades de tribunais superiores de Brasília e com o próprio Bolsonaro sobre os processos a que o ex-presidente responde na justiça. Os dois já se encontraram, inclusive, pessoalmente. A Constituição permite que qualquer cidadão, sendo ou não advogado, entre com habeas corpus na justiça, se entender que o direito fundamental de outra pessoa está ameaçado. O filósofo afirma que é preciso reconciliar o país e que para isso seria importante que Bolsonaro seja poupado de uma prisão que poderia radicalizar os ânimos de seus apoiadores. Da esquerda à direita, a iniciativa surpreendeu os interlocutores por Mangabeira sempre ter se situado no campo político da esquerda, enquanto Bolsonaro se define abertamente como um político de direita. Professor da Universidade de Harvard desde 71, Mangabeira afirma em suas conversas que está preocupado com o fato de Bolsonaro ter se tornado inelegível por decisão do TSE. Ele diz que seria mais democrático que o ex-presidente pudesse concorrer disputando com Lula as narrativas sobre que políticas públicas seriam as melhores para o país. Mangabeira se inspira nas regras dos Estados Unidos, que possibilitam que uma pessoa concorra à presidência da República mesmo sendo condenada e presa. Bolsonaro foi alvo na semana passada de busca e apreensão em sua casa de Angra dos Reis. Ele é investigado por supostamente participar de um plano para dar um golpe de Estado no Brasil. Por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, teve que entregar o passaporte e não pode se comunicar com os demais investigados, muitos deles militares que integraram o primeiro escalão do seu governo. Procurado pela coluna, Mangabeira afirmou que estava entrando em sala de aula e que depois retornaria a ligação. Após a publicação desse texto, o filósofo afirmou, por meio de sua conta no X, no X, antigo Twitter, que a informação sobre o habeas corpus é inverídica e disse que pretende falar à nação sobre como vê a perigosa situação que se estabeleceu no país quando tiver oportunidade. A coluna mantém as informações publicadas. A hipótese de ingressar com habeas corpus foi inclusive repetida por Mangabeira a Bolsonaro em telefonema que os dois trocaram nessa semana. Então, como eu falei aqui, houve essa reportagem inicialmente, o Mangabeira negou, depois a Folha de São Paulo insistiu na tese de que houve essa conversa e que o filósofo realmente pretendia aí, pedir, solicitar um habeas corpus preventivo. Eu não conheço a filosofia do Mangabeira Unger, né, o que ele pensa na filosofia. Eu li um texto dele, acho que muito tempo atrás, né, não foi um filósofo que me impressionou, mas eu sei que é bastante relevante, né, é um filósofo que dialogava em pé de igualdade com figuras como Habermas. Então, assim, é um pensador profundo, é um pensador reconhecido internacionalmente, talvez o único filósofo brasileiro com esse tipo de envergadura, expressando suas ideias para o país. Então, aqui você tem, nessa reportagem, embora a gente não tenha ainda a resposta do Mangabeira Unger, né, o que significa, se ele de fato conversou com o Bolsonaro ou não, o que ele pensa sobre a situação, aqui tem uma tese dizendo o seguinte, que o Mangabeira Unger pensaria, supostamente, que o ideal seria que o Bolsonaro não fosse preso e pudesse concorrer às eleições para disputar com o Lula. Gente, é complicado seguir nessa linha por muitas razões, né? A gente está esperando aqui há muito tempo a prisão do Bolsonaro e não apenas por causa da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro.
por muitas outras coisas, né? Basta pensar que a gente tem que recordar, né? E acho que é mais importante, na verdade, mais importante, inclusive, do que a tentativa de golpe, foi como Bolsonaro procedeu durante a pandemia. O relatório emitido pela CPI do Covid já afirma ali que Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade. Então, assim, é alguém que, com seus atos, o modo como ele operou, o modo como ele governou durante a pandemia, levou, de maneira direta e indireta, a centenas de milhares de mortos no país. Então, assim, ele é muito mais do que alguém, sabe, um golpista, antidemocrático, ele é alguém que levou, de fato, pessoas à morte no Brasil. Então, não me parece que haja qualquer, sabe, espaço aqui de manobra para tentar contemporizar, para tentar dourar a pílula aqui e acreditar que o Bolsonaro não devia estar preso agora. Ele devia estar preso há um bom tempo, inclusive. Devia ter sofrido impeachment e estar preso pelos crimes que ele cometeu ao longo do seu mandato. Então, não sei o que passa na cabeça do Mangabeira Unger, supondo que seja verdadeira a reportagem, né, supondo que isso realmente aconteceu. Não sei o que passa na cabeça dele, mas não me parece que isso tenha qualquer respaldo na realidade para defender uma tese como essa, né? Talvez conceitualmente aí em alguma visão filosófica do Unger faça sentido, mas na prática não faz sentido. Ali eles mencionam o cenário americano, no qual alguém condenado ou preso possa concorrer às eleições. Talvez seja um desses momentos quando a pessoa importa conceitos de outro país para tentar aplicar ao Brasil, né? Como a gente já viu, inclusive, Glenn Greenwald fazendo, né? O Glenn Greenwald é americano e ele traz, né? Ele tenta importar para o Brasil uma visão de livre expressão que não se adequa à realidade do Brasil e de boa parte dos países do planeta. Mas ele tem sua visão, que é uma visão norte-americana, que tem a ver com a Constituição norte-americana e o modo como a livre expressão é entendida no país dele. Então pode ser que o Unger, pelo fato de estar tanto tempo lá nos Estados Unidos, né, desde 71 ele dá aula em Harvard, pode ser que ele já tenha lá uma visão importada de como deva proceder as coisas, que eu não sei se é melhor. Eu imagino que não seja melhor, porque basta pensar ali no caso do Trump, né, um cara que também tentou um golpe de Estado, que também instigou seus apoiadores a quebrarem tudo no Capitólio e que está sendo agora sujeito, né, a uma série de investigações também, e que, por decisão de cortes estaduais, será impedido de participar das eleições, o que pode levar lá a tensões sociais tremendas e, de fato, a violência, porque lá é um outro cenário também, diferente do Brasil, né? Lá você tem partidários bastante fanatizados do Trump e armados, né? Acho que é o problema esse. São pessoas que têm um arsenal e que poderiam levar realmente a violência armada, né? A disputas de território, sei lá, que a gente pode imaginar lá. É um país que tem um histórico de guerra civil, por exemplo, né? Então a gente sabe que os americanos na questão armamentista, por exemplo, é uma outra realidade diferente do Brasil. Em nosso país, embora haja ainda bolsonaristas fanatizados, eu não consigo imaginar um tipo de violência política como poderia acontecer, talvez hipoteticamente, nos Estados Unidos. Acho que o brasileiro é muito mais manso nesse sentido, assim, de realmente não escalar para violência. Eu posso estar equivocado, mas eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar levante popular para defender Bolsonaro, não consigo imaginar, sabe, revolta, guerra civil no Brasil. Não consigo imaginar nada parecido, mas talvez seja a leitura que o Mangabeira Unger faça do cenário brasileiro, falando em apaziguar a nação, né, em apaziguar, sabe, o cenário político. Não sei. Me parece uma péssima ideia que o Bolsonaro pudesse concorrer a uma eleição futura contra o Lula. Até porque o Bolsonaro teria chance de ganhar de fato. Eu acho que isso é o mais assustador de tudo, né? É pensar num cara que foi responsável por muitas mortes no Brasil durante a pandemia, um cara que, sabe, desmantelou as estruturas institucionais do Brasil e que tentou um golpe de Estado e que mesmo assim ainda tem chance de ganhar uma eleição no país. Então isso é bizarro, isso é assustador, isso, sabe, reflete o estado de falta de consciência política dos brasileiros, em grande parte, a adesão a essas ideias radicais do Bolsonaro, a falta de senso de consequência também de quem você põe no poder. Então, assim, mas também demonstra outra coisa, né, que a gente já falou também muitas vezes aqui, que é o uso da manipulação das redes sociais para distorcer a percepção das pessoas sobre o mundo. Então, assim, muita gente só consome canais bolsonaristas, só vê material radicalizante, e aí ela já não consegue mais olhar para a realidade e tentar interpretar ela de maneira um pouquinho mais precisa e de acordo com os fatos. Ela já parte de uma leitura extremamente enviesada e que dificulta compreender as coisas tais quais elas são. Não dá para dizer que a proposta, caso seja verídica, né, que a proposta de anistiar, vamos dizer assim, o Bolsonaro seja inédita. Já há momentos na história quando pessoas que tentaram esse tipo de coisa foram anistiadas, né, por alguma razão,
com consequências mais ou menos positivas em alguns casos, mas também com consequências negativas. Um dos casos foi o Hitler, né? O Hitler foi preso nos anos 20 porque ele tentou um golpe de Estado, ou tentou, sei lá, lançar a ideia de golpe de Estado lá na Alemanha, o Putsch. Foi preso, ficou na cadeia um tempo, escreveu o Mein Kampf na cadeia, né? Junto com o Hess, que foi quem transcreveu o que o Hitler ditava, escreveu Mein Kampf na cadeia, e quando ele é solto, e ele é perdoado, né, porque também não queriam criar tensão social, não queriam apaziguar a nação, o Hitler foi solto e se torna a liderança que a gente conheceu depois, né, historicamente, essa figura barbárica que causou uma guerra mundial na qual milhões de pessoas morreram. Então, assim, houve lá um momento de um perdão, né, ou seja, o Hitler estava preso, ia ficar muito tempo preso, mas foi solto, e aí isso leva até uma ditadura nazista na Alemanha. Foi um risco que se correu e deu muito errado. Mas também houve outro caso, né, que foi após o regime nazista, quando houve um processo de desnazificação, né, ou seja, de tentar remover do poder figuras que contribuíram para o nazismo, mas por outro lado isso foi parcial, porque não havia condições de erradicar, sabe, de postos burocráticos, de postos de poder, os nazistas, porque eles estavam por todo lado. A gente tem que pensar que na Alemanha nazista compactuaram com o regime policiais, juízes, médicos, todo o estamento burocrático fez parte do projeto nazista, e simplesmente se você, sabe, prendesse todo mundo ou punisse todo mundo, não haveria mais quem tocasse o país. Tanto que depois disso, né, na Alemanha Ocidental, ou mesmo depois da reunificação, muitos ex-nazistas chegaram a postos de poder, chegaram a postos influentes, foram ministros. Ou seja, a questão ali ficou muito complicada, porque foi algo que permeou a elite do país. Muita gente participou desse projeto nazista e, no final das contas, não era possível erradicar isso, né? Embora fosse possível erradicar a ideologia, não era possível punir todo mundo. Algumas pessoas foram presas e mortas em julgamentos, né, por exemplo, Nuremberg, mas, por outro lado, muita gente teve que ser perdoada. Então, sim, no caso do Bolsonaro, eu imagino que muitos bolsonaristas, ou pessoas que compactuaram com isso, ou participaram do governo Bolsonaro, será necessário, em curto ou médio prazo, talvez perdoar a participação dessas pessoas no projeto bolsonarista, mas não dá para perdoar quem foi a cúpula do projeto golpista do Bolsonaro. E do projeto também genocida, de certo modo, né, os crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia. Então essas pessoas têm que ser punidas. As pessoas têm que ser condenadas, presas e pagarem por que elas fizeram. Não acredito que não prender o Bolsonaro apaziguaria alguma coisa. Eu acho que isso vai dar uma sensação de que qualquer outra pessoa que tentar algo parecido será perdoada depois, porque, não, prender a pessoa vai, sabe, criar tensões no país. Não. Tem que ser exemplar, tem que ser um caso exemplar aqui para que isso jamais repita, para que qualquer outra pessoa com perfil antidemocrático e que queira derrubar as instituições, queira governar de maneira autoritária, não prospere no país. A gente vai ter que aguardar para ver o que o Mangabeira Unger vai dizer, né, como ele vai se manifestar sobre esse caso, porque, como eu falei, essa reportagem aqui foi confirmada depois por outras pessoas. Outros jornalistas publicaram reportagens dizendo que isso realmente aconteceu. Então, me parece uma ideia muito equivocada. A gente não sabe o teor da ideia do Unger ainda, mas quando vier a público a gente pode voltar aqui e pensar sobre isso, mas nesse momento me parece uma tese esdrúxula e terrível. O que vocês pensam aqui sobre essa história, né? Sobre se vai e vem da reportagem, disse, não disse, não disse, disse, não sei. Como é que você percebe isso? E se essa tese de poupar o Bolsonaro, de não prender o Bolsonaro, para que ele possa concorrer numa eleição futura no Brasil contra o Lula, se isso parece uma ideia, sabe, minimamente razoável para você. Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. E só lembrando que eu e a Carolina Arcari estamos preparando um curso para quem deseja entrar no mercado editorial. Seja você um escritor que quer publicar sua obra, né, quer conhecer os caminhos possíveis para publicar o seu livro, seja de maneira independente ou como editora comercial, como fazer isso. Seja para você que deseja trabalhar no mercado editorial um dia, ou para quem quer abrir uma editora. A gente vai abordar aqui vários tópicos, muitos profissionais convidados vão explicar aspectos importantes do trabalho editorial, escritores famosos vão dividir com você experiência também no mercado, então é bem legal para quem tem interesse, para quem já é escritor, para quem quer ser editor. Então vou deixar aqui embaixo um link para que você possa ir lá deixar seu e-mail e assim receber notificações quando o curso estiver disponível. Então vá lá e inscreva o seu e-mail no link abaixo. Um forte abraço para você e até mais. Tchau!